Olá, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho Online, que acontece aqui toda semana, segundas-feiras, às 21 horas, ao vivo pelo nosso canal do Instagram, Ângela Esteve 17. Depois também a gente coloca esse vídeo aqui no YouTube, também Ângela Esteve 17. Se você ainda não segue o canal, aproveite e passe a seguir, porque toda semana a gente traz aqui uma reflexão, um conteúdo de uma passagem do Evangelho, que é a nossa proposta aqui desde a pandemia. Nós estamos realizando esse trabalho e já formamos aqui uma família espiritual, né? Então, nós já temos esse encontro marcado aqui todas as segundas-feiras. Lembrando que os assuntos que nós tratamos aqui, os temas, né, são sugeridos por vocês, outras vezes são trazidos por nós, mas sempre procurando entender as palavras de Jesus, entender o conteúdo do Evangelho, porque o Evangelho não é uma letra morta, não é nada ultrapassado, é um guia para a nossa vida, porque no Evangelho nós vamos encontrar tudo aquilo que nós precisamos, né, para o nosso bem-estar. Então vamos começar o Evangelho de hoje, primeiro agradecendo ao nosso Mestre Jesus pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez reunidos em nome do bem, do amor e da fraternidade, pedindo a Ele que esteja mais uma vez no meio de nós. Que assim seja. Muito boa noite novamente para quem está chegando. E hoje eu trouxe um tema que foi sugerido, né, por uma irmã querida nossa aqui, que é a Gisele. Ela pediu para que a gente dissertasse sobre esse tema, que na realidade ele está ele está num diálogo, né, em que Paulo de Tarso, ele pede para que nós tenhamos confiança na vontade de Deus para conosco. Eu vou colocar aqui o trecho, só para ler aonde que está isso. Está nas cartas de Paulo aos Tessalonicenses 5, capítulo 5, versículo 18, que diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E é claro que aqui Paulo está dando uma admoestação aos apóstolos, né? Dizendo para que eles não ficassem reclamando da vida. Que em tudo que acontece na nossa vida tem um propósito. E tem uma vontade de Deus também por trás. Mas a gente confunde muito isso, né? Essa vontade de Deus que está por trás. A gente acha que Deus arquiteta todas as coisas que vai acontecer porque Ele já colocou isso como um destino fixo para nós. E não é assim que as coisas funcionam. Quando ela me mandou essa sugestão dessa passagem de Paulo, eu me lembrei de uma passagem de Jesus, porque Jesus, ele exemplifica isso. Ele estava já prestes a sofrer todo o martírio da cruz, e no entanto, ele vai até o Monte das Oliveiras e ele roga ao Pai e diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. E sempre Jesus repetia que ele estava no mundo para fazer a vontade do Pai. E mesmo diante de uma situação de martírio, ele nunca reclamou desse destino que ele iria viver, justamente por quê? Porque ele entendia que a vontade do Pai era maior do que a dele. E é justamente isso que nós não entendemos. E aí está toda a dificuldade em compreender isso. Então, quando Paulo fala para dar graças em tudo que nos acontece, ele está dizendo assim: olha, você precisa ter mais confiança em Deus.
e nos preceitos divinos. O nosso grande problema de não ter confiança é a falta de conhecimento. Quando nós não temos conhecimento de como é que a vida funciona, como é que são as leis universais, como é que elas atuam diretamente na nossa vida, então nós queremos ter o controle de tudo e queremos resolver tudo pelas nossas mãos. E é claro que daí as coisas não dão certo, aí brota aquela insatisfação, aquela raiva, né? A revolta, e nós agimos, ou melhor, reagimos como crianças, não aceitando a consequência daquilo que nós plantamos. Então é interessante, nós precisamos ter dentro de nós uma certeza que existe dentro de nós uma força divina que nos ampara sempre. Não importa o que esteja acontecendo na nossa vida. Essa força, ela sempre nos predispõe para que a gente receba aquilo que nós plantamos. Então, digamos assim, o centro de toda essa confiança está baseado nas nossas atitudes. Ou seja, uma pessoa que age no bem e que procura fazer o bem, ela vai colher o bem. Isso é da lei que isso aconteça. Ah, mas a pessoa ela é tão boa e só acontece coisa ruim na vida dela. Mas veja, aí precisa entender as leis. Ela tá boa hoje, tá fazendo coisas bacanas nessa encarnação, ótima, mas a gente não nasceu, o nosso espírito não nasceu com esse corpo. Nós somos viajantes do tempo. E muitas vezes nós já chegamos aqui pelo berço, já trazendo em nós as marcas dos nossos atos passados, dos nossos dramas de consciência. Por isso é que nós temos que procurar despertar, através do conhecimento, o nosso coração para entender que a certeza da vida, a certeza da continuação da vida após a morte física. Se a gente não tem essa certeza, se a gente não cultiva esse estado de alma, fica realmente muito difícil. E todo o peso das tribulações cotidianas ou da nossa vida, elas ficam realmente insuportáveis. Por isso que plantar a confiança em Deus, em nós, esse caminho que a nossa alma faz para conquistar essa confiança, precisa estar direcionada pelas diretrizes do amor e do entendimento. Então não é porque a gente sofre, porque tudo é karma, porque eu estou pagando. Mais uma vez a gente volta a dizer isso aqui, não existe esse pagar. Deus não precisa, Ele é Deus, Ele não precisa que a gente pague nada para Ele. Então, a gente consegue conquistar a confiança, mesmo aqui, nos nossos relacionamentos, né, com as pessoas, com o trabalho. Quando é que a gente tem confiança no nosso trabalho, por exemplo? É quando a gente sabe que fez a coisa bem feita. A gente sabe que fez, então a gente sabe o resultado que isso vai trazer. Isso dá uma confiança pra gente. Quando a gente se esforça para fazer alguma coisa boa e a gente procura, né, entender que as nossas ações vão gerar reações na nossa vida, muda toda a chave e a gente começa a ter um outro tipo de comportamento. A gente passa a ajudar melhor as pessoas, passa a respeitar melhor os outros. Por quê? Porque tudo de bom ou de ruim que eu plantar no caminho de quem quer que seja que esteja do meu lado, isso vai retornar para mim. E isso é a lei. Então, seja em qualquer coisa que nós estejamos trabalhando, não me importa. É interessante a gente saber
o que é que nós estamos fazendo. Ter essa consciência do que nós estamos fazendo, dos nossos atos, das nossas atitudes, dos nossos pensamentos. Nós temos que viver consciente. Procurar entender o que é que nós estamos fazendo da nossa vida, do nosso trabalho, dos nossos relacionamentos e procurar fazer o melhor que nós podemos. Procurando cada vez nos aprimorar mais as coisas. Quando a gente tem uma formação, por exemplo, quando a gente estuda, a gente sempre procura fazer um curso a mais, um aprendizado a mais, porque nós sempre procuramos estar mais perfeitos, mais equipados. E na vida espiritual, gente, não é diferente. Por mais que a gente estude, você pode passar a encarnação inteira estudando, sempre vai ter mais aprendizado. E é claro que vai ter muito mais pela frente, mesmo depois que a gente desencarne. Então, nós não paramos de aprender, nós não paramos de trabalhar. Por quê? Porque o espírito unido à matéria é que se desenvolve. Então, a lei do trabalho, ela é uma lei divina. E quando eu falo aqui trabalho, eu não falo apenas do trabalho que dá o sustento para o nosso corpo, não. Mas o trabalho de constituir uma família, o trabalho de constituir um grupo espiritual ou de participar de um grupo espiritual. O trabalho de cuidar de uma criança, tudo isso é lei do trabalho. E que nós possamos fazer nesse sentido o melhor de nós. Porque uma boa educação, por exemplo, de uma criança, nós vamos ver o resultado. Que, aliás, é uma coisa que tem chamado muito a nossa atenção ultimamente. Eu acho que de todo mundo que tem um pouquinho de consciência é a questão da educação das crianças. Aqui no Instagram tem alguns vídeos que eu estou colocando a respeito disso, chamando a atenção. Tomando cuidado, porque nós vivemos hoje uma sociedade diferente da que nós vivemos de 30 anos atrás, 40, 50, até de 20 anos atrás. Hoje o mundo mudou através da tecnologia. Só que a tecnologia, ela fez com que mudasse também a forma de pensar das pessoas. Então é preciso, e o comportamento também, principalmente o comportamento. Nós não estamos conseguindo nos ajustar à tecnologia com o nosso comportamento. Então a gente usa a tecnologia, e na grande maioria das vezes, como fuga. Para ocupar um espaço que esteja vazio dentro de nós. Essa procura narcisista de sempre ter que ser visto, muda esse tipo de comportamento, principalmente no jovem. Ele cresce com uma necessidade que não existe. E é claro que isso vai trazer decepção, insatisfação e acaba por virar em depressão. Quando não vai para o lado pior, que é o suicídio. Porque muitas vezes ele não consegue acompanhar o ritmo de outros, faz comparações com outros. Então esse mundo competitivo que nós já viemos trazendo já de décadas atrás, agora está muito pior. Então é preciso que a gente tome muito cuidado com isso. A confiança de Jesus, a confiança do Cristo, é uma confiança que ele depositava nas mãos de Deus, entregando a sua própria vida. Inclusive, no Pai Nosso, que ele nos ensinou na oração, existe a frase: seja feita a sua vontade, aqui na terra quanto no céu. Ou seja, aqui no mundo físico quanto no mundo espiritual.
E a gente reza isso. Mas a gente quer que a vontade de Deus seja igual à nossa. E nem sempre a nossa vontade é a melhor. Pelo menos para aquele momento não, porque Deus não nega nada para nós. Mas às vezes ele fala, agora não, meu filho, agora não, minha filha. Porque existem lições, existem processos que nós precisamos passar. E ele sabe o que é melhor para nós. E se nós realmente confiássemos nisso, nós tiraríamos muito dessa ansiedade que nós carregamos dentro de nós. Mas a gente fala com os lábios e não com o entendimento. E não com a confiança, com a entrega. Por isso que nós precisamos cultivar o nosso tesouro espiritual enquanto caminhamos aqui no mundo. Muita gente despreza isso. Muito ocupados com as coisas do dia a dia. Esquecidos de outra passagem de Jesus que diz para procurar primeiro o reino de Deus e as outras coisas seriam acrescentadas. Mas as pessoas fazem o contrário. Procuram as coisas do mundo. E procuram Deus e procuram a espiritualidade quando já está tudo virando um caos. E passando aquela fase, voltam de novo ao mesmo processo de antes. Não se modifica em nada. Como é que a gente vai ter resultado? Existe, junto com a confiança, a perseverança. Mas não, é mais fácil reclamar, né? É mais fácil, justamente, ao invés de dar graças a Deus, reclamar de Deus. Por isso que Jesus, que é a nossa bússola divina, nos coloca como exemplo diante da nossa pequenez, como exemplo de entrega, de confiança. Ele que nos indica para onde que nós devemos seguir, qual tipo de comportamento que nós devemos adotar. Por isso que nós precisamos procurar agir de acordo com as lições do Evangelho para que a gente esteja cada dia mais perto dele e não distante. Porque estando perto dele, o amor ele vai criando ambiência dentro do nosso coração. E aí, quando a gente tem esse amor como ambiência dentro de nós, nós nos tornamos mais humanos, nos tornamos mais fraternos e passamos a nos olhar com mais respeito também. Então, minha gente, se a gente não pensou até hoje sobre a questão da confiança em Deus, é hora de pensar e dar graças pelas coisas que nos acontecem, porque às vezes até tem coisas que são livramentos na nossa vida. Às vezes a gente nem percebe o quanto que Deus está atuando aí por trás dos bastidores, nos livrando de situações que poderiam trazer uma consequência, uma complicação muito maior para a nossa vida. Então, é preciso cultivar essa confiança em Deus e em si mesmo. Por quê? Porque Deus habita no reino dele, que é o reino dos nossos corações. Então, é preciso também desenvolver a confiança em si mesmo, de saber que você vai plantar uva e vai colher uva. Confiar no seu trabalho, confiar na sua intenção, confiar em você mesmo. E isso vai fazendo com que a gente também confie em Deus, porque Deus não vai fazer a nossa parte. Isso pode esquecer. A gente coloca as coisas como elas devem ser colocadas e Deus dispõe daquilo que é melhor para nós. E às vezes o melhor para nós não é aquele resultado que a gente estava esperando. Pelo menos não naquele momento. Então, por isso que nós precisamos confiar e esperar. Esperar e trabalhar. Porque tem gente que acha que confiar, esperar, bater, que vai se abrir,
pedir, obtereis, é simplesmente ficar inativo. Não. A fé, para que ela seja sustentada pela confiança, ela precisa de movimento. Sem movimento não cria energia, não há realização. Então é preciso atitude. Em todas as coisas que a gente vai fazer na vida é preciso atitude. Mesmo quando a atitude seja de esperar naquele momento. E eu sei que é difícil. Por isso que essa confiança e essa gratidão, esse entendimento da vontade de Deus para conosco, vai fazendo com que a gente desacelere um pouco dessa ansiedade. E espere para ver que às vezes o resultado que a gente queria e que não veio daquela forma, foi melhor. Quantas e quantas vezes, né, nós já passamos situações na vida que a gente fala, nossa, mas isso que aconteceu, e a gente fica aborrecido, chateado, aí passa um tempo, aí a gente olha para trás e fala, poxa vida, ainda bem que tal coisa não deu certo. Né? Quantas vezes isso acontece na vida de todo mundo? Quando a gente diz que seja feita a vontade de Deus e não a nossa, na realidade, essa vontade ela já foi gravada nos nossos destinos. Só está esperando a gente fazer a nossa parte. É da vontade de Deus que nós evoluamos. É da vontade de Deus que nós cresçamos. É da vontade de Deus que nós trabalhemos pelo nosso progresso. A vontade dele já está impressa em todos nós. Agora só espera que nós façamos a nossa parte. Atualmente a humanidade está passando por um momento de um difícil entendimento. As pessoas parecem que não conseguem se entender muito bem. Existe muitos reajustes que precisam ser feitos, de valores, de comportamento, de conduta, porque precisamos tirar essa ansiedade, dessa busca desenfreada pelas coisas do mundo. E eu digo desenfreada, é desenfreada mesmo. Claro que a gente tem que se preocupar em trabalhar, em fazer, mas isso não precisa atingir o desequilíbrio. A formiga carrega sua folhinha, faz seu estoque de comida em silêncio. Os animais procuram a sua comida, procuram as suas coisas em silêncio. A gente faz um estardalhaço danado para ter as coisas. E não tem essa necessidade de ficar nessa ânsia, porque nós queremos viver, nós temos ânsia de sensações, né? E isso, é claro que acaba apagando os mais nobres ideais do coração. Por quê? Porque acaba fazendo com que a pessoa muitas vezes tome atitudes que chateiam, que magoam e que ferem o seu próprio organismo. Por isso que Jesus também nos ensinou que o Pai, sabedor de tudo aquilo que nós precisamos, e dá a cada filho seu, não a pedra, né? Ele dá a cada filho seu o alimento necessário para a sua própria evolução espiritual. Então ele sabe que essa tolerância divina para conosco, ela nos espera e nos ajuda. E espera que os nossos acertos comecem a aparecer. Porque ninguém foge à justiça. Isso não existe. Da justiça dos homens até pode acontecer. Mas da justiça divina não, porque ela está gravada dentro de nós. Não existe um tribunal do lado de fora. Mesmo que a gente encubra
um monte de falcatrua, um monte de coisa aqui do mundo, isso está gravado dentro do tribunal da própria consciência. E mais dia, menos dia, nós teremos que dar conta disso. Então é importante que a gente saiba onde que é que nós estamos nos situando nesse campo da vida. Ter a confiança, como Cristo nos ensinou, faz com que a gente tenha um modelador, né? A justiça, mas é um modelador também físico e espiritual para nós, porque traz equilíbrio e atende às nossas necessidades, sabendo que ninguém vai ficar órfão do seu amor e nem da atenção de Deus. Isso não existe também, ninguém está sozinho. Inclusive, tem uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo que diz que naqueles momentos que nós pensamos que mais nós estamos sozinhos, é quando nós mais estamos acompanhados. Ninguém vive em regime de total solidão. Porque nós somos seres sociáveis, vivemos dentro do mesmo planeta, nas mesmas circunstâncias. As situações difíceis ou até consequências, né, de outras encarnações são disciplinas que nos são colocadas e carecem do nosso aprendizado mais enérgico. Uma doença que chega é um aviso dizendo que nós estamos fazendo alguma coisa que está fazendo mal para nós. Quando o nosso corpo grita, porque a nossa alma, porque o nosso espírito, a nossa inteligência está agindo de forma errada. E que a gente possa, nesses momentos de testemunho, quando a gente tem que provar a nossa fé, a nossa confiança, que a gente consiga se entregar a nós mesmos e a Deus, para que Ele possa operar no nosso coração aquilo que for mais conveniente pelos céus. Porque, como Jesus falou ao Pai que entregava a alma nas suas mãos, nós também precisamos entregar as nossas vidas. E isso não é frase feita. Isso é uma coisa que nós precisamos amadurecer dentro de nós, todos os dias. E como é que a gente ganha essa confiança? Quando nós aprovamos aquilo que nós estamos fazendo, com a plena consciência de que nós estamos fazendo para o bem. Nem sempre a gente vai acertar, mas a gente tem que ter essa consciência. E não se entregar a atitudes impensadas. Não se entregar a impulsos da animalidade, mas procurar usar a razão de qual todos nós, seres humanos, somos dotados. E ela é para ser usada. Portanto, quando a gente faz isso, aí sim, em tudo, nós podemos dizer com Paulo, em tudo dai graças, porque a vontade de Deus em Cristo para conosco que está sendo feita, e ela é sempre para o nosso bem. E nós agradecemos ao nosso mestre, agradeço a Gisele pela sugestão do tema. Vocês que estão aqui assistindo ao vivo, os que vão assistir depois também quiserem dar sugestão no tema, manda um direct para mim que a gente vai providenciar de trazer aqui para vocês. E nós agradecemos mais uma vez ao nosso amado Jesus pelo seu exemplo, por estar sempre conosco, nos cuidando, olhando pelos nossos destinos. Nós que ainda precisamos das suas mãos, precisamos do seu exemplo para ir moldando a nossa evolução espiritual. Nós te agradecemos, Mestre, e pedimos que as suas bênçãos se derramem por todos nós, os seus filhos bem-amados, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus, e que vocês tenham aí nós tenhamos, né, uma excelente semana, sempre procurando agir na vida de forma consciente. Isso é muito importante.
E eu espero vocês na próxima semana, se Deus quiser, às 21 horas, com o nosso Evangelho Online. Até lá, um beijo, fiquem na paz do nosso Mestre.